Muito bem, pessoal. Silvio Gonzalez aqui de volta. E como vocês bem sabem, eu sou ator, sou dublador, também trabalho com cinema, sou diretor de dublagem e de cinema, já fiz cinema, faço curtas para festivais. E por esse motivo, a Cinesystem me convidou para entrevistar dubladores que têm essa ligação bonita, gostosinha, com o cinema de alguma forma. E essa semana estou convidando ninguém menos do que Yuri Calandrino. Muito obrigado pelo convite desde já. Estamos aí para ser sabatinados. Sabatinada, essa palavra é muito boa. Gostou? Ele, infelizmente, lembra uma coisa meio política, né? Como é que é? A sabatina com o governador do Rio de Janeiro. Sabatina. Ainda mais em tempos de eleição, né? Nossa Senhora, Jesus. Mas, enfim. Yuri, muito bem-vindo. Muito obrigado por Obrigado. aceitar Eu ia falar muito obrigado por agradecer o convite. Muito obrigado, seu Silvio. Como eu já te expliquei antes, e o pessoal aqui já vai estar acostumado, a gente não fica muito falando sobre dublagem, mas a gente sempre dá uma pinceladinha no começo, para o pessoal, obviamente, saber quem nós somos, né? Então, Beleza. diga para mim rapidinho quem é você, de onde você veio e alguma coisa que você já dublou para o pessoal te achar. Vamos lá. Meu nome é Yuri Calandrino, eu sou ator há 14 anos, dublador há 12 anos, faço a voz do Urso Pardo nos Ursos Sem Curso. Filme saindo, em filme estreia dia 6 de novembro. Mentira! Mas no Cartoon? No Cartoon. Ah, é muito Cartoon. bom, muito bom. Dia 6 de novembro, tá estreando. Também já fiz Game of Thrones, eu fiz o Loras Tyrell, O Incrível Mundo de Gumball, que eu faço 8. Já fiz o Godines no Chaves, lá em 2012, só naquela versão da Rio Sound. O Stanley Dover, do Arrow. Parasita, que eu fiz com a direção aí do seu Silvio. Eu fiz o Mamoru Uda. Isso, muito bom, inclusive. Black Clover, que eu faço Gordon. Enfim. Tem bastante coisa. Entra lá no Instagram, @calandrino30 e tem lá o meu mini currículo. Muito bom, muito bom. Tá sempre postando atualizações. Né, e Parasita a gente pôde colher os frutos, né? Óbvio que não tem a ver com culpa nossa, mas Parasita ficou cerca de 2 ou 3 semanas no top 10 da Netflix sem sair. Eu soube. Das mais assistidas e foi muito legal, cara. A repercussão que eu recebia no Instagram diariamente das pessoas. Muito legal. Adorando, cara. Veio bastante gente atrás de mim por causa do Parasita também. Pô, que legal, bicho. Que legal. Apesar de que quem se destacou com Parasita foi a Patrícia, né? Ela fazia o meu Parasita, né? É muito bom. Aquilo é sensacional. Aquilo ali foi uma dobradinha genial, cara. Foi muito legal. Divertidíssimo. Aquilo foi muito divertido de gravar vocês. E era engraçado porque o pessoal teve... Acho que não sei se foi nas 2 vezes, mas uma das 2 vezes a gente marcou os dois na agenda, um depois do outro. E o Yuri gravou primeiro, foi nas 2 vezes. E o Yuri gravou primeiro das 2 vezes. Isso. E aí ele gravava com uma calma, que não sei o que, né? Que o personagem dele era super calmo. Todo calminho, todo zen. Daqui a pouco via a Patrícia gritando o tempo todo. Muito divertida essa dobradinha. Muito bom, gente. Para quem não assistiu o anime Parasite The Maxim, por favor, assistam na Netflix, que é muito legal. Muito legal. Dica. Eu participei bastante também. Dirigi, mas participei pra caramba também. É isso aí. Tudo em casa. Enfim, mas o nosso papo, Yuri Calandrino... Nosso papo, diga lá. Não é sobre dublagem hoje. Não é sobre dublagem, não vamos falar de dublagem. Chega de dublagem. As pessoas já sabem que você é um urso sem curso. Inclusive, eu estou assistindo bastante. Achei o episódio que eu participei. Que maravilha. Fiz umas dobrinhas lá dos caras no cinema empurrando você e falando, sai da frente, tá na frente. Sim, bem lá no início da primeira temporada. Tem muito tempo. Tem uns 5 anos já. Por aí, tem uns 3, 5 anos. Acho que foi legal, engraçado, eu tava vendo, passou, falei, meu Deus, sou eu, do Urso Sem Curso, finalmente. Acho que foi um episódio secreto. Mas aqui a gente está expandindo esses horizontes porque, como eu digo para todo mundo que vem aqui, nós somos artistas, antes de tudo, né? A gente não é o dublador, nós somos artistas. Tem todo um caminho até chegar nisso e tem todo um consumo de arte da nossa parte. Não só para chegar nisso, como agora, né? Então, todo mundo tem suas manias, suas preferências, se gostam ou não de ir ao cinema ou de ver filmes. E eu estou buscando exatamente essas pessoas. Eu sei que você é uma delas. Então, a gente já começa esse papo para a gente começar a rodar essa história inteira com a mesma pergunta que eu faço para todos de primeira.
Beleza. Favorito? Qual é o seu filme favorito da sua vida? Fala, esse é o meu filme. Cara, essa pergunta, ela é uma pergunta difícil, né? Porque Ela é. você escolher um só é uma missão ingrata, Tem o né? pessoal que vai dando uma miguelada, fala, ai, mas são alguns. Tá, eu até deixo, mas vai, me diz o filme. Vamos pensar em um filme, cara, que posso dizer assim, caramba, esse filme mudou a minha forma de ver cinema. Isso é bom, hein? Né? Isso aí, eu posso falar, é um filme do Almodóvar chamado Tudo Sobre Minha Mãe. Tudo Sobre Minha Mãe, boa. Almodóvar não foi citado aqui ainda, tem que eu me lembre. Não, cara, na boa, quando você começa a assistir Almodóvar, na verdade, o cinema europeu, né? Muito rico. Você muda a sua forma de olhar para o cinema. Não é que todo mundo fala assim, cinema de Hollywood, blockbuster de entretenimento, não é cinema, isso é balela, tá? A gente está falando de cinema que se desdobra de várias formas, né? Mas assim, você passa a ter um olhar mais crítico quando você começa a se envolver com o cinema fora de Hollywood. E eu diria que assim, 2 cineastas que fizeram a minha cabeça para olhar para o cinema de outra forma foram Almodóvar e Akira Kurosawa. Muito bom, hein? Muito bom. Mas assim, já que é para citar um, vamos falar o Tudo Sobre Minha Mãe, porque é um filme absurdamente incrível, genial, de todos os pontos de vista possíveis e imagináveis. Eu não conheço, me desculpa, então eu vou te perguntar. Ele é um drama? Ele é um drama, né, que tem umas pitadinhas de comédia, um humor ácido, né, e que a maneira como ele coloca o dilema das personagens é tudo muito intenso. Né? A gente que está muito acostumado com Hollywood, de repente você vai para o cinema europeu e você vê ali no cinema europeu uma coisa mais próxima de uma realidade nossa, né? Que a imagem de Europa que se tem em mente, né, a gente não está acostumado com o cotidiano europeu. A gente projeta na Europa aquela coisa do luxo, do glamour, né, das coisas boas, né? Que na verdade é o que Hollywood passa pra gente. Que é o que o Hollywood passa. E na verdade o cinema europeu ele traz essas coisas, né? Ele traz ali a vida nos subúrbios das grandes cidades, das grandes capitais, né? Um outro filme que também aborda essa questão, assim, que é dramática, mas também tem um pouco de comédia, e você vê os dois lados da moeda, é aquele filme que tem o cara da cadeira de rodas. Invencível, eu acho? Não é Invencível, não sei se é Intocáveis. Intocáveis, eu acho que é Intocáveis, cara. É um filme francês, não é? É um francês, exatamente. Eu adoro esse filme. Esse filme é maravilhoso, cara. Cara, eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Maravilhoso. Então, assim, eu gosto muito de citar esses filmes, porque em Hollywood você não vê muito dessas coisas. O máximo que você vai conseguir ver disso em Hollywood são nos filmes do Woody Allen, né, que eu também amo, né? Mas, assim, eu gosto de dizer do Almodóvar porque realmente foi o primeiro diretor com quem eu tive contato, assim, de uma maneira para olhar para o cinema de outra forma, inclusive para o cinema brasileiro. Né? Te trouxe uma outra visão do cinema brasileiro. Me trouxe uma outra visão do cinema brasileiro. E me fez me interessar até pelo cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro tem uma influência europeia muito maior do que a influência de Hollywood. Você vê que a gente não faz filmes estilo Hollywood, não é um histórico do cinema brasileiro. Não, até deve se fazer em algum momento, alguém deve estar fazendo, mas... Começou de uns 10 anos para cá, quando eles captaram recurso para isso, e realmente rende muita bilheteria, né? Você pega aí o Se Eu Fosse Você, Minha Mãe é uma Peça, sim. Não desmerecendo, mas assim, é uma coisa blockbuster, voltada para um público blockbuster, mas que tem um distanciamento muito... Não são filmes críticos, vamos dizer assim. É entretenimento entretenimento por entretenimento. E ok, tudo bem com isso. Não é ruim. Isso é uma coisa que já foi falada aqui, eu não lembro com quem, mas
E você já citou lá atrás e falou agora de novo. Não podemos desdenhar do cinema hollywoodiano. Ele é o que existe de cinema e o que mais existe de cinema, assim, que é difundido pelo planeta. Mas não é só isso, né? A gente tem e pode consumir outras coisas. O Cadu Pascoal falou de cinema, acho que nigeriano aqui, uma parada totalmente maravilha. Fora da caixinha, sabe? Se você, depois, você mesmo, Yuri, se quiser dar uma olhada na entrevista com ele, o que ele falou de filmes, o que ele falou de filmes diferentes, de outros nichos diferentes, assim, que a gente está acostumado, ele deu uma lista de filmes. Ele falou, cara, tem esse aqui é nigeriano, tem esse site aqui onde você consegue ver filmes de produções negras brasileiras, é como se fosse uma Netflix desse tipo. Olha que interessante isso. E é muito maneiro, Mas vindo dessa escola de Almodóvar e etc., e obviamente também consumindo outras, inclusive hollywoodianos, você já chegou a ter um ator ou atriz favoritos? Você tem um hoje em dia que você fala, pô, esse cara aqui é uma inspiração, ou essa mulher é uma inspiração para mim? Eu tenho 2, na verdade, né? O Patrick Stewart. Boa! Né, que ele é muito conhecido por conta do Capitão Picard, de Star Trek, né? E do Professor Xavier, né? Sim. Aí você vê, né? O cara tem uma obra vastíssima em teatro e em cinema também. Mas, assim, é o blockbuster de Hollywood que projeta ele, Exato. que fica como referência. E o outro é o Ian McKellen também, que Os você dois, para usar de referência, você tem que citar o Senhor dos Anéis e tem que citar o X-Men também, né? Os dois são ingleses, não? Os dois são britânicos, né? São atores da Escola de Arte Dramática, né? de Shakespeare. E eu acho aqueles caras incríveis, assim, são inspiração, porque, assim, você pode botar eles para fazer qualquer tipo de papel. E vai ficar bom. Do mais clichêzão até a coisa mais topzera aí, vai ficar bom, porque são caras que têm experiência teatral e eles são teatrais na tela. E Sim. isso daí a gente tá cada vez mais difícil de ver, né? Você vê, assim, o ator de cinema, ele é tratado realmente como um produto, né? É o estereótipo, você está trabalhando com a imagem, né? Então, assim, você se descaracterizar e entrar dentro do personagem é uma coisa muito difícil. Ainda se vem muito da imagem para tentar se ter um ator bom através da imagem dele, ao invés do contrário. Imagem. Exatamente. Então, assim, quando você pega um cara desses, assim, e você vê ele atuando, fazendo seja o herói, seja o vilão, atuações, assim, do Patrick são magníficas, sabe? Fazendo Shakespeare, fazendo Moby Dick, fazendo Star Trek, enfim. O Ian McKellen, ele é sempre muito pesado, né? Ele sempre traz uma energia forte pra caramba. Ele também, ainda mais que ele é ativista LGBT, ele procura colocar, né, toda aquela coisa que ele usa no ativismo dele nos papéis que ele faz. Ele diz que fazer o Magneto para ele é uma metáfora muito forte, né, sobre a exclusão de minorias, sobre luta por causas. Que basicamente é X-Men, né? X-Men é isso, né? Por incrível que pareça, pessoas que ainda em 2020 não conseguiram entender isso, porque infelizmente tem gente que não entende as coisas ainda em 2020. Não entende. Se você é jovem, tudo bem. Se você é jovem, tudo bem. Eu te explico agora. X-Men é sobre exclusão de minorias. Saiba disso. Sempre foi. Ele foi escrito dessa forma. Há 50 anos. Onde já aconteciam essas coisas, né? E ainda acontece. Não evoluímos absolutamente nada. Nada. Cada vez mais atual. E você pega esse tipo de ator e você leva para a tela e você vê como é que o talento do cara transparece. Você pega uma Meryl Streep, você põe ela em qualquer papel, né, seja no cinema ou até mesmo na televisão, que ela fez agora, Big Little Lies, né, para televisão. Você vê o brilhantismo daquela mulher saltando, né? Você pega um cara como Anthony Hopkins, também muito tradicional de cinema, e aí bota o cara no Westworld de repente e olha ali aquela atuação. Isso é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa de menos de 10 anos para cá,
quando começamos a conseguir pescar atores de cinema que são carimbados como atores de cinema e trazer eles para as grandes séries que têm sido feitas, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito recente. Inclusive, o contrário ainda não foi muito feito. Não. Pessoas de séries, vamos fazer um filme dessa série aqui, e não é feito com aquele cara. Isso não. É muito raro, né? A DC parece que talvez vai fazer uma coisa mais ou menos assim agora com os filmes do Flash, do Ponto de Ignição. Talvez vai aparecer o rapaz da série, mas é uma coisa muito difícil de acontecer. Você sabe que eu gosto muito do cinema da DC, embora eu acho que, assim, para fazer uma linguagem de massa com um grande público, eles ainda não se acertaram. Mas eu gosto da forma como eles fazem. Tanto em roteiro quanto em tom. Eu acho que os cinemas, todos os cinemas da DC são bem feitos demais. Eu gosto do tom. Eu acho que o roteiro eu discordo um pouquinho, talvez em alguns filmes como Batman vs Superman. Eu acho um pouco arrastado tem lá demais. Seus problemas, Acho que o problema não é nem qualquer questão com quadrinhos e nem nada. Isso aí, para mim, eu tô cagando. Para mim, o importante é o filme a obra ser bom. Cinematográfica você está adaptando, você não tem a obrigação de seguir igual. Exato. Agora, o grande problema para mim de filmes assim é a demora para entregar. Acho que o Guerra Civil sofreu isso do lado da Marvel também. O Guerra Civil ele tem uma barriga no meio do filme que você sofre para ver o filme. Você sofre para chegar naquele ponto que é o ápice do filme, que você não quer ver aquele meio. Mas o Guerra Civil é curioso, porque assim, você consegue consumir ele de uma maneira mais prazerosa do que o Batman vs Superman. Sim. Você consegue consumir. O Batman vs Superman, para mim, ele é difícil de consumir. Ele é difícil, mas ele é um filme difícil. Eu acho que a proposta do Zack Snyder era fazer dele um filme difícil. Talvez tenha errado um pouquinho. Como acredito que agora o Snyder Cut, né, que vai ser aí dividido em minissérie, né, vai ser outra coisa, né? Mas vamos ver. Vamos esperar sair para ver, né? Enfim, deixa eu te perguntar, o cinema no teu dia a dia, o cinema no teu dia a dia, ele está presente de que forma? Você assiste filme com frequência? Você todo final de semana ou todo dia você está em casa e bota lá e assiste um filme, ou nem sempre? Hoje em dia, ele se faz presente, obviamente, através da dublagem, né? Mas, assim, eu deixo para assistir, para consumir, né? Mais fim de semana. Que é quando tem mais tempo, né? Que eu gosto de ver tudo com calma. Mas havia uma época que eu consumia cinema diariamente, que era quando eu estava na faculdade de História. E também estava fazendo teatro na mesma época. Então, assim, estar em contato com o cinema, e justamente o cinema alternativo, que era o cinema europeu, o cinema oriental, era uma coisa que me movia muito. Então, eu frequentava 2 locadoras, uma no centro da cidade chamada Imaginário, e outra em Botafogo, que era a K-Video. A K-Video eu conheço. A K-Video era um clássico, né? E era onde a gente tinha acesso a esse tipo de filme. Porque não era o tipo de filme que você encontrava na locadora do seu bairro. Óbvio, que era só os blockbusters e Exatamente. Isso. E ali eu consumi muita coisa. Consumi muito de cinema europeu, muito de cinema americano fora Hollywood, muito de cinema brasileiro. Foi onde eu consegui a minha coleção do Kurosawa, por exemplo, e ali eu vi o quanto os diretores de Hollywood são influenciados pelo Kurosawa. Você teve esse estalo em algum momento na faculdade ou foi... Na faculdade, porque a gente tinha uma eletiva chamada História do Cinema. Que maneiro. Que mostrava, né, o cinema, o audiovisual, na verdade, ele faz parte da história da cultura, né? Então, assim, se você vai estudar a cultura contemporânea, ou história social da cultura, o teatro está lá, e a música está lá, e o cinema também está lá. Então, eu tinha um professor que era especializado em história do cinema, o professor Eduardo Parga, nunca me esqueço dele. E aí, na época, o pessoal academicista estava produzindo conteúdo sobre historiografia de cinema. E aí você via, né, como o cinema movimentava a economia, quais eram os filmes, aí trazendo já para o Brasil,
que tinham recorde de bilheteria e por que que eles tinham um recorde de bilheteria. Você conseguia entender por que que a chanchada dos anos 50 fazia uma crítica com humor a tudo aquilo que estava acontecendo, por que que o cinema novo foi um movimento que bateu de frente com regimes autoritários da ditadura, né? Você entende por que que aquela pornô chanchada tosca dos anos 70 virou cult hoje em dia. Mas aquilo, na verdade, nunca passou de um grande escárnio em cima da censura. E aí você tem os anos 80 e os anos 90 misturados num ostracismo danado pela falta de investimento, né? E é uma retomada nos anos 2000, enfim. E hoje você vê o cinema brasileiro de uma forma mais abrangente, mais ampla, mas ele sempre prosperou fora do Brasil. E aí você começa a estudar o porquê disso e você encontra, tá tudo na fonte, é influência europeia de modernização, de progresso, de cultura, né, e expressão pura da arte. Eu tenho uma pseudo-teoria, é uma pseudo-teoria, não é uma teoria, pelo amor de Deus. É que, assim, os europeus eles já passaram pelas coisas antes da gente, né? É meio que... Isso foi um termo usado agora até na pandemia, que, né, a gente acabou como país cagando e andando, mas a gente teve uma previsão. A gente olhou e falou, cara, é isso que vai acontecer. É só a gente tomar cuidado aqui que não vai acontecer isso. Mas óbvio que a gente, por N motivos, né, não fizemos. Mas eu acho que isso serve para tanta coisa, sabe? Serve para tudo. Os europeus já passaram por coisas, sei lá, 300 anos antes da gente, 100 anos. Vê, o país foi colonizado por europeus. A cultura que se desenvolveu aqui é uma cultura de base europeia. Claro que no século XX, do pós-guerra, né, você tem uma influência dos Estados Unidos muito grande. O planeta teve, né? Mas exatamente, foi o mundo todo. Mas assim, se você pega início de modernização, é tudo europeu. Né? Tudo europeu. Se você olhar para a história do Rio de Janeiro, lá no início do século XX, o Rio de Janeiro era Paris dos trópicos. Desde a arquitetura a todo o resto. Né? A indumentária, a forma como as pessoas andavam, os cafés, os locais, as fachadas de prédio. E depois até a criação da Cinelândia, é uma influência nitidamente europeia. Para você ter um polo de cinema, de arte e entretenimento. O nosso teatro também teve uma influência europeia muito grande, as artes plásticas, enfim, tudo. Né? Se você vê, para quem não é do Rio de Janeiro, mas assim, quem quiser olhar, as construções do centro da cidade do Rio de Janeiro são extremamente europeias, né? Tudo europeu ali. Você não vê aquilo ali nos Estados Unidos. Não você não vê aquele tipo de construção nos Estados Unidos. Aquele tipo de junção de ruas, esquinas e tudo é muito europeu. Aquilo ali, você anda em Paris, você vê nitidamente o traço arquitetônico bem gritante ali, né? E as produções... É curioso, porque assim, tem produções de cinema brasileiro ambientados nessa época, final do século XIX, início do século XX, que consegue mostrar com muita clareza como eram essas influências. Né? Muito bom. Cara, enfim, tem muita coisa brasileira legal que se procurar a gente acha. Tem muita coisa legal. E tem um mercado de curtas, do qual eu acabo fazendo parte também, que é muito, muito vasto, muito vasto. Se procurar, tem tanto curta legal, cara. Curta-metragem é uma coisa muito boa. Tem tanto artista bom produzindo, cara. E é inclusivo, né, cara? Ele é inclusivo. Porque você fazer um longa é um gasto absurdo. Você fazer um curta é um gasto grande? Porém muito reduzido. Então você consegue passar a tua ideia num curta-metragem e tem muito curta-metragem foda no Brasil. Tem muita gente boa no Brasil. A grande questão é essa. Tem muita gente foda da arte do Brasil. Não é à toa que a nossa dublagem é a melhor do planeta, na minha opinião. Então, quando eu elogio, sei lá, se eu falar o Yuri Calandrino é um dos melhores dubladores do Brasil, automaticamente eu estou te chamando de um dos melhores dubladores do planeta, porque nós somos os melhores. Então, se eu elogio um cara daqui, eu estou agradecendo a nível mundo.
Então, a gente tem uma cultura tão grande, cara, que dá muita tristeza de não vê-la difundindo. Mas já foi falado isso aqui também, eu repito que sempre depois das catástrofes ou guerras, a arte ela sobressai. Então, depois das guerras, ela veio que veio com tudo, e agora, com certeza, depois da pandemia, ela vai vir com tudo também. Vai. E eu espero... É um reflexo espontâneo, porque as pessoas precisam, o artista, ele precisa botar para fora. E é catártico, porque a pessoa que está consumindo, ela precisa receber aquilo ali. Porque em algum momento o que o artista está expressando é o que a pessoa viveu. Sim, para alguém é. Para alguém, para alguém vai ser. Nem que atinja um, mas assim, vai passar uma mensagem, e vai já vai ficar ter um valido legado. a pena, e vai ter valido a pena tudo aquilo ali. Se alguém te manda uma mensagem e fala, cara, teu filme me tocou, isso aí já valeu a pena daqueles meses que você ficou ensaiando ou fazendo teu filme. A gente vive isso no teatro, né? Quando você está fazendo a peça, a tua peça não exaltada pela crítica, mas exaltada pelo público, né? Você percebe isso quando os aplausos são mais calorosos numa noite, né? Quando você olha para a plateia, você vê a plateia emocionada, e você também percebe isso. A gente começou a perceber isso na dublagem também há pouco tempo, né? Sim. Através das pessoas que chegam e falam, poxa, você marcou a minha vida, ou pô, teu trabalho assim, assado, é bom, né? É É um bom, e retorno. não é questão só de ego, é uma coisa de, cara, tá valendo a pena. Tá valendo a pena tudo que eu faço. Entrar num estúdio, fazer com amor. Eu sou um idiota no Instagram, né, gente? Para quem não me segue no Instagram, eu sou um imbecil. É sempre cachorros, gatos, eu fazendo besteira. Não tem mais tanto eu bebendo por aí, porque tá em pandemia, então eu tô saindo muito pouco em nichos fechados. Mas mesmo assim, eu já recebi uma mensagem de um garoto falando assim, cara, por favor, não para de postar seus stories, eu me divirto muito com o seu Instagram, eu adoro ver suas dublagens, adoro ver os seus bichinhos, adoro tudo que você posta, seus memes, tudo. Então, queria te agradecer. E aí eu li legal, isso e né? fico, caraca, sei lá, mano, eu vou continuar, eu quero continuar, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de mostrar para o mundo, sabe? Isso é tão legal, porque assim, uma vez eu recebi uma mensagem, né, de uma mãe me pedindo para fazer um áudio do pardo para o filho, né? E depois o garoto gravou agradecendo, né? E isso eu achei fofo, porque depois eu parei e pensei assim, engraçado. Pessoas como nós, eu e você, que a gente gosta de dublagem também, a gente já virou para alguns colegas nossos e falou, pô, cara, você fez parte da minha infância, pô, você fez parte da minha vida. Naquele determinado momento ali da vida, tua voz estava lá. E aí você saber que hoje você faz isso por alguém, né, é muito louco, porque muita gente que entra dentro de um estúdio para dublar, ou um ator que entra no set para gravar um filme, uma novela, seja algo, ele não tem dimensão do que aquilo ali que ele está fazendo vai tomar. E às vezes a pessoa também não pensa, por que eu estou fazendo isso? É pela grana? É claro que tem a grana também. Claro, óbvio. Mas tem gente que vai tão no automático que não se dá conta, né? E que nem sabe receber isso, Quando alguém vira e fala assim, cara, a tua voz fez parte da minha infância, ou aquele teu filme que você fez é muito importante para mim, não sei o quê. Ah, tá, valeu, obrigado. Ele não sabe receber, sabe? Exatamente. E o artista ele tem que estar disposto a passar por tudo isso, porque é uma relação de troca. Você tá dando algo seu para as pessoas. Sim. E consequentemente as pessoas também vão te dar. Exatamente. E é assim que a gente faz a coisa acontecer. É isso. Em todos os ramos da arte. E deixa eu te perguntar, você já fez cinema de alguma forma, seja como ator, ou produzindo, ou dirigindo, ou gostaria de fazer algum dia? Infelizmente não fiz ainda. Adoraria fazer, estou aberto ao convite, porque eu acho que assim, eu sou um ator, eu nunca digo nunca, né? Mas eu quando comecei a estudar teatro, eu nunca tive como foco, por exemplo, trabalhar com televisão. Porque é a rotina que é aquela coisa do estereótipo da imagem. Eu sei que no cinema também tem isso, mas não é tão descarado quanto a televisão, né? Mas assim,
eu sempre tive vontade de fazer cinema. Fosse um curta, um longa, mas assim, a linguagem é outra. Uhum. E basicamente Então, como ator, você diz? Você diz basicamente como como ator. ator, Faz como um filme. ator. Eu dirigi, assim, eu sei fazer direção de ator, já dirigi teatro, mas Uhum. dirigir cinema é outra coisa, É né? Você diferente. É tem que ter um diferente, mas conhecimento. é É, adaptável. é adaptável, mas assim, eu não tenho conhecimento Uhum. técnico para tal. Tenho, por exemplo, se você vai rodar um filme, você me chama para fazer uma preparação de elenco ou dirigir um ator específico para ele entrar no personagem, isso eu consigo. Isso é legal, inclusive. É, isso aí rola, né? Mas pegar e ficar ali atrás da câmera falando, não, Uhum. corta, não, a Uhum. angulação certa é essa, Sim. aquela. Não, isso aí realmente porque tem gente que vai dizer para você, não, eu sei fazer, mas chega Chegar lá e ó. lá, pois é. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam, né? Oh, e como, né? A gente sabe, né? Yuri Calandrino, caso você não tenha percebido, Sim. já está acabando o nosso tempo. Ah, mas que peninha, como diria o Bozo, né? Eu deveria Ah, colocar mais efeitos sonoros aqui, né? Deixa eu ver. Então eu vou para as duas perguntas que são as mais difíceis, que você não faz ideia de quais são. E você vai ter que me responder do fundo da sua alma. Qual beleza. é a grande verdade sobre essas duas perguntas, Yuri Calandrino? É, Vamos é, lá. na verdade, eu vou até excluir uma, porque você já respondeu uma delas que você disse lá no começo do filme, que foi o filme que te tocou. Essa é uma das grandes das duas perguntas, então eu já vou manter. Só repete o nome do filme do Almodóvar para mim. Tudo sobre minha mãe. Tudo sobre Tudo, minha mãe, tudo sobre minha madre. tudo sobre minha madre. É. E uma das perguntas realmente é qual filme que foi além do cinema para você e te tocou, então acho que a gente já pode manter esse, a não ser que você queira colocar um outro. Olha, posso citar um brasileiro aqui Uhum. também? É um filme recente, ele é de 2013, é um filme chamado Flores Raras. Hum. É com a Glória Pires e com uma outra atriz americana que agora não vou me lembrar o nome dela, mas se vocês procurarem aí vocês vão saber. É a Uhum. história da Elizabeth Bishop, a poetisa, que vem para o Brasil no início dos anos 60 e ela se envolve com uma arquiteta que projetou o Parque do Flamengo Que loucura. durante o governo Carlos Lacerda. Uhum. Esse filme é uma das obras mais lindas que a gente tem no cinema brasileiro. Ele toca, sabe? Porque é uma história de amor e a entrega das duas em cena, sabe? Derruba qualquer tipo de barreira que aquelas pessoas que não entendem a arte podem vir a se incomodar, Uhum. sabe? Além de ter um pedaço retratado da nossa história e de ter poesia no filme, o filme em si é uma poesia, né? É uma história de amor e também me tocou muito. Lembra muito o Almodóvar, só que numa realidade brasileira ali bem, sabe? Nua e crua, né? Nua e crua, de época, mas que, assim, quem viveu a época vai reconhecer e quem não viveu a época vai entender que aquilo ali existiu. E como a gente disse mais cedo, fica no limbo, né? Porque não é um Fica. blockbuster, né? Não é um blockbuster. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar desse filme. Ele foi premiado na Europa, né? Aliás, os grandes filmes brasileiros que a gente tem, né, eles são sempre premiados lá fora, Exatamente. né? A gente é referência, pode não parecer, mas a gente é referência, né, fora do Brasil. Eu participei da produção de um filme de 2017 ou 18, 18, que é Delfine, é um curta, um thriller, né? Uhum, E os festivais nesse momento estão meio parados aqui no Brasil principalmente, mas sim. festivais do mundo afora a gente ganhando prêmio nos Estados Unidos, que são os reis do terror, a gente Olha ganhando aí. prêmio, principalmente nos Estados Unidos, a Europa ainda nem tanto, mas nos Estados Unidos a gente ganhando prêmio dentro da casa deles, ou seja, eles reconhecendo num festival, por exemplo, que só tinham filmes americanos e tinha o nosso brasileiro e, sei lá, mais uns dois de outros lugares, e a gente ganhando prêmio, sabe? Então, são eles reconhecendo o nosso cinema, que seria um espelho do deles, né? Sim. E isso é Enfim. incrível, né? E aí cai naquela questão da cultura do Brasil, que o brasileiro gosta de valorizar o que vem de fora. Porque Exatamente. se é um filme estrangeiro,
o cara vai dizer, nossa, que obra-prima. É. Mas é um filme nacional, não é um blockbuster, É. enfim, não rendeu a bilheteria. Enfim, é. Agora eu vou te fazer a pergunta mais difícil de todas, que quase ninguém consegue responder. Alguns fazem algumas teorias que a gente fica aqui confabulando, mas essa realmente é a mais difícil. Espero Manda que lá. eu vi que você já se preparou. Eu ia falar para você se sentar melhor na cadeira. Por que a pipoca do cinema não tem o mesmo gosto que a gente faz em casa? Ah, eles põem mais manteiga, cara. Eles põem mais manteiga. E é feito em máquina, né? Ou seja, se eu comprar uma máquina daquela, eu vou ter o gosto da pipoca no cinema? Eu não sei, de repente... É feito em escala industrial, né? Fazem muitas ao mesmo tempo, fica ali pulando na tua frente. O Schubert disse que a culpa é do ar-condicionado central também, que eles têm. Ou isso, né? É porque bota em balde, tem todo... Mas vou te dizer uma coisa, me joguem pedras, me cancelem, né? Eita, mas não, meu Deus. Não. Vai, eu não como pipoca em cinema. Por quê? Não sei, cara. Me dá uma trava. Não consigo. Meu Deus. Não sei se é porque quando chego lá, eu olho o preço, eu vejo o tamanho do balde, eu falo, gente, eu não vou comer isso. Sabe? Assim, a Patrícia, as crianças, todo mundo come, mas eu não. Entendeu? Eu sei lá, eu como um chocolate, eu bebo água, sabe? Mas assim... Claro, eu já tive a minha fase de pipoca no cinema, né? Mas assim, sei, eu quebro essa tradição. Hashtag polêmica, hashtag polêmica. Me cancelem. Pronto, falei. Eu vou acabar com esse programa o mais rápido possível para tentar manter a sua integridade. Yuri, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Espero Valeu, querido. Eu que agradeço. Gostei muito. A gente tem que ter mais papos assim. Né, cara? Sair um pouco dessa caixinha, né? Sair da caixinha, é importante. As pessoas precisam entender isso, que a gente... Existe vida fora da caixinha, né? Isso, somos artistas da nossa essência. Tem muito mais de onde veio isso, né, cara? É, muito mais. E é isso. Muito obrigado. Junto. Vamos finalizar por aqui. Pessoal, eu volto em breve. Vocês nem imaginam com quem. Já tenho nomes anotados, pessoas na fila e empresários loucos me ligando, falando, não, você tem que chamar o meu ator você tem que chamar. Um beijo pro Valmir, só para o Valmir Barbosa. Adoro você, Valmir. Você tem que chamar o meu ator, lá. E em breve, mais um dublador aqui que vai falar muito de cinema para vocês. Eu me despeço agora. Até breve. Cine System, cinema muito além do filme. Um beijo. Isso aí. Tchau. Valeu.